começar fazendo uma afirmação para vocês. Não existe Estado sem família. Não existe Estado, não existe Brasil, não existe Estados Unidos, nada sem a família. Não existe cristianismo sem família. Deus não fez um Estado. Deus não fez um país. Deus não fez um governo. Deus não fez uma religião. Deus fez uma família. E Deus deu um mundo para a família habitar nele e assim constituir governos. Então a família é quem governa o mundo. Não é o governo que controla a família que controla o mundo. As famílias que governam o mundo. E por que eu estou falando isso? Porque a guerra deles é contra a família. Porque eles sabem que a família é a base da sociedade. Sendo você religioso ou não, a família é a base da sociedade. Ponto. Se você tiver alguma coisa na filosofia, se você tiver alguma coisa fora da filosofia que eu conheço, a filosofia marxista desmonta isso, desmancha isso. Por quê? Porque ele sabe que fazendo isso, eles vão desmontar aquilo que nós sabemos como fundação hoje. E quando Deus criou Adão e Eva no jardim, ele não criou a civilização para ser construída sobre um indivíduo. Foi por meio da criação da família que foi alicerçado tudo aquilo que nós entendemos como fundações da civilização humana. E talvez você já ouviu por aí dizer que o comunismo, ele fala muito acerca da destruição da família. E eu quero aqui afirmar para vocês, sem sombra de dúvidas, que o comunismo desenhou e vem desenhando através da filosofia. Nós estamos vendo essa guerra política, essa guerra ideológica, essa guerra em todos os âmbitos da sociedade, nós estamos sendo de alguma forma atacados. Por quê? Porque o comunismo desenhou a morte da família através do Estado. Eu vou repetir para vocês, o comunismo desenhou a morte da família através do Estado. O Estado hoje só está por cima do cidadão, querendo dominar e acabar com o cidadão e oprimir o cidadão, porque na verdade o comunismo desenhou o Estado e vem desenhando o Estado para poder acabar com a família. O Estado, no comunismo, é assim, ó. Eu quero fazer outro disclaimer. Marxismo, progressismo, socialismo, feminismo, satanismo, a maioria dos ismos termina no comunismo. O comunismo é o ultra, é o apocalipse, tá? Então, o que acontece? No comunismo, o Estado se torna o Deus. O Estado se torna o Deus do homem. E o comunismo, então, aplicará o golpe final em quem? Se o Estado se torna o Deus do homem, qual vai ser o golpe que o comunismo vai aplicar? No governo? Na sociedade? Na ciência? Na família. O comunismo vai aplicar o golpe dele na família, removendo todos os direitos familiares. Quem for reclamar no school board aqui na América sobre a ideologia de gênero pode ser considerado domestic terrorist, o terrorista doméstico aqui nos Estados Unidos, não? Se no Brasil você for dentro de uma escola reclamar sobre ideologia de gênero, você pode sair de lá com um diploma de homofóbico, de misógino, de pessoa que não aceita as pessoas. É isso que, infelizmente, nós estamos vendo hoje. Remover todos os direitos familiares, transformando o homem em escravo moderno, refém dos governos e do controle social completo. Sabe qual é o maior exemplo disso hoje? Em que o Estado tira todos os direitos dos pais sobre os filhos, tira todo o direito do cidadão de liberdade de ir e vir. China. Eu não temo o comunismo de Cuba. Eu não temo o socialismo de Cuba. Eu sei como eles funcionam. Eu temo o comunismo chinês, que dá dinheiro para o mundo inteiro. Vocês sabiam que a China é o país que mais espiona os Estados Unidos e tem aproximadamente 3.200 espiões chineses trabalhando ativamente dentro dos Estados Unidos. É o país que mais espiona e rouba informações do mundo inteiro. E o que eles fizeram? O cidadão não tem direito a nada.
O cidadão chinês tem um credit score, igual a gente tem aqui nos Estados Unidos, a gente constrói o crédito para comprar casa, para comprar carro e tudo. Lá eles têm o crédito social. E o que é o crédito social? Que se eu sou sentado quando eu estou Jaci e ele cometeu algum crime de trânsito e eu estiver sentado do lado dele, conversando e sendo amigo dele, o meu crédito social é afetado e eu sou considerado um mau cidadão porque eu estou infringindo e conversando com ele. Desde a década de 50, a China controla a sua população e mantém um cerco às grandes famílias. Vocês sabiam que a política de um filho na China foi implementada para poder não controlar a população, mas controlar as famílias? A política de controle chinês, a maior política de controle chinês, não é uma política de controle social como um todo. É o controle das famílias. Você, pai, só pode ser pai de um filho. Ah, tá, a gente vai agora afrouxar essa lei para vocês. O que vai acontecer? Agora você pode ter 2, tá? Pode simplesmente, a sua esposa não pode engravidar. Tá? E aqui nos Estados Unidos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando estourou a pandemia, relatórios confirmam que mais de 1.000 pesquisadores e professores universitários ligados ao exército do Partido Comunista Chinês fugiram dos Estados Unidos após o início da pandemia de 2020. Os dados estão lá no site Chemistry World. A socióloga alemã Gabriele Kubi observou que todos os revolucionários sexuais do século XX têm suas raízes espirituais, de novo, todos os revolucionários sexuais, a revolução sexual. Conecta aí com o que está acontecendo agora. Aborto, tudo isso. Tem suas raízes espirituais no marxismo, segundo a revolução sexual global, que é a destruição da liberdade em nome de uma liberdade deles. A noção revolucionária, como explica Kubi, esse é um artigo que ela escreveu, sustenta que o vício, como forma de controle social, é praticamente invencível. Em outras palavras, quando o indivíduo abandona o autocontrole sexual, ele desperta um poder totalitário dentro dele em ascensão. Para entender como esse poder funciona, Kubi lista aqueles que podem se beneficiar do declínio da família. Número 1, qualquer um que deseje transformar a humanidade em um despojo desenraizado em prol da ambição global. Qualquer um, isso significa qualquer jovem, como descreve o professor Olavo de Carvalho, que diz que como o jovem se transforma em um revolucionário. Número 2, qualquer um que queira que o Ocidente afunde em um inverno demográfico. E número 3, quem quer eliminar o cristianismo como religião ocidental. Quanto mais examinamos a guerra contra a família, mais descobrimos a mão oculta dos comunistas. Se um poder é capaz de desacreditar a maternidade, como por exemplo o feminismo, e deslegitimar a autoridade masculina, ou a emasculação do homem, ou feminização do homem, como pode haver oposição a esse poder? Se eu pegar todos os homens aqui e efeminá-los, eles jamais, eles vão protestar por nada. A não ser por um ajuntamento de homens histéricos que vão querer fazer um barulho gigantesco. Para quê? Para serem dominados pelos marxistas. A negação das diferenças sexuais ou a revolução cultural sexual moderna, a legalização do casamento em pessoas do mesmo sexo, a mudança de sexo para crianças, o desprezo pela maternidade, que é a onda do aborto que está vindo agora, a demonização da masculinidade, transformando o homem em seres malignos, trogloditas, que destroem as mulheres porque são opressoras, são ideias que a nova religião esquerdista favorece. E agora eu quero falar de dentro da igreja. Eu comecei a falar com vocês de família, Estado, religião. E agora eu quero falar para vocês o lugar de onde e qual a revolução precisa de acontecer. Ela ainda não está 100% lá ainda, fazendo a revolução, porém, as bases da revolução comunista dentro da igreja já está acontecendo. Os comunistas criaram um conselho chamado Conselho Mundial da Igreja. Na República Tcheca, o dinheiro da KGB foi usado para abrir uma grande associação chamada Conselho Mundial de Igreja. Escuta esse nome. Um dos governantes soviéticos comunistas queria fazer diferente do que Stalin fez.
Para quem não sabe, a história é encoberta de mim, de você, para que eu e você sejamos pessoas completamente, sabe como? Ignorantes. Porque Stalin matou muito mais do que Hitler. E eles criaram o Conselho Mundial de Igrejas. O que eles fizeram? Os comunistas fizeram assim: eu vou reunir todos os clérigos, padres, pastores das diferentes denominações cristãs no mundo, vou reuni-los e de lá eu vou lançar todas as bases para a Igreja Mundial. E assim eles foram, na década de 50. Sabe de quem foi essa ideia? De Nikita Khrushchev. Porque Stalin mandava matar, perseguir e enquadrar os padres, os papas, os pastores. Não sei se vocês conhecem essas histórias da teologia da libertação, que é a teologia esquerdista dentro da Igreja Católica. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que existe uma teologia dentro da igreja evangélica chamada teologia da missão integral, que é uma junção do marxismo, ou do esquerdismo, ou do socialismo, dentro da igreja evangélica acontecendo. Muita gente se assusta com isso, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas. E eles criaram uma conferência chamada Conferência Mundial da Paz. Essa conferência foi realizada no mundo inteiro, exatamente para poder plantar as bases do socialismo, através de uma ideia de paz e de uma palavra que eu gostaria de que vocês prestassem muita atenção nessa palavra. Justiça social. A palavra justiça social é uma palavra que é uma arma utilizada pelos socialistas para dominar o discurso hoje, quando nós nos referimos à igreja. E esses caras, essa Conferência Mundial da Paz se tornou uma das mais importantes conferências cristãs do mundo, onde um exército de agentes soviéticos infiltrados, que é uma prática deles, né, disfarçados de padres e pastores evangélicos, colocavam em prática a famigerada ideologia marxista, enviando emissários ou missionários para todos os países do mundo. Vocês sabiam que na década de 50, de 58 até 75, até antes do advento do Papa João Paulo II, os soviéticos foram a maior organização missionária do mundo. Desde que Nikita Khrushchev assumiu a presidência da União Soviética, eles foram os maiores financiadores das missões cristãs do mundo. Através do Conselho Mundial de Igrejas, vários missionários foram enviados para o mundo a pregar o evangelho com dinheiro comunista, para que acontecesse uma subversão ou uma inversão de valores que sairia de dentro da igreja. Agora eu vou chegar num dos ápices aqui da minha palestra. Os comunistas sabem que não há revolução se não passar por dentro da igreja. Eles sabem que a subversão dos valores cristãos, inclusive tradutores da Bíblia para outros idiomas, tradutores de novas versões da Bíblia que nós estamos comprando, já estão sendo desenvolvidas para que tudo aquilo que estava escrito no passado da Bíblia, as traduções tradicionais da Bíblia, seja subvertida e não haja mais algumas palavras para poder fazer o quê? Para que o movimento LGBTQIA+, o alfabeto inteiro, sabe o que acontece com ele? Não haja mais nada na teologia que os condene. Ou que fale alguma coisa contra eles. E não que eu tenha alguma coisa contra, eu prefiro que o homossexual esteja na igreja do que esteja aí no mundo fazendo alguma coisa. E tem muitos homossexuais de bem, pessoas de bem. Mas sabe qual que é o problema? Não é eles ser quem eles são. Eles podem e devem ser quem são, e o direito deles precisa de ser garantido. O problema é subverter a teologia que eu e você consumimos para que atenda ao desejo, por exemplo, de uma comunidade. Hoje, já existe no Brasil, isso que eu estou falando no Brasil. O problema é que começou aqui. Vou dar 2 nomes para vocês. Pastor Timothy Keller, um dos pastores protestantes mais famosos, escritores cristãos no mundo. Autor best-seller. Um esquerdista de carteirinha. E professores de teologia nos seminários americanos de esquerda estão formando os pensadores brasileiros dessa nova geração dentro da igreja cristã nos Estados Unidos. Passa para mim o próximo slide, por favor.
Quero começar a falar com vocês aqui rapidinho e vou correndo. Se eu falar rápido, pessoal, me perdoe. Eu quero dar o tempo, tem mais palestrantes aqui, tá? Quero muito dar o tempo. Bom, aqui está escrito aqui, Methodist Federation for Social Action. Esse foi o primeiro grupo comunista criado dentro dos Estados Unidos. Esse grupo comunista criado dentro dos Estados Unidos se chamava Federação Metodista para a Ação Social. O criador desse grupo, chamado Harry Ward Jr. O Dr. Harry Ward foi pastor e foi seminarista e foi professor no Union Theological Seminary. Para quem não sabe, o Union Theological Seminary foi um dos maiores, ou maior naquela época, em 1910, 15, entre 1905 e 1930. Esse era o maior seminário cristão de formação de pastores e líderes do mundo. Esse homem, ele foi um dos criadores do Partido Comunista Americano. Esse homem, na década de 20, no final de 20, ele viajou 2 vezes para a União Soviética para se encontrar com Stalin. Joseph Fletcher. Quero ler aqui porque o histórico desse homem é devastador. Joseph Fletcher foi um teólogo episcopal, ministro do Evangelho e professor universitário. Percebam que a maioria desses homens eram professores universitários. Eram professores que formavam pensadores intelectuais, pastores e clérigos para toda a sociedade americana nas igrejas de domingo de manhã. Ele publicou entre as suas obras literárias a mais famosa em 1966, chamada de Situation Ethics, ou Situação Ética, abordando uma mudança no debate sobre bioética e ética cristã, subvertendo as ideias cristãs tradicionais que nós conhecemos, propondo um novo debate, dando total apoio e legalidade em seu livro para o, número 1, aborto, número 2, infanticídio e número 3, a eugenia, baseando suas ideias através de explicações na biologia humana. E depois desse estrago, além de todo esse estrago todo que vocês estão ouvindo de mim, Joseph Fletcher foi o mentor da maior clínica de abortos do mundo, chamada Planned Parenthood. Hoje eu vim aqui para poder desconstruir algo dentro da maioria das pessoas que talvez estejam aqui, que têm alguma crença. Sejam cristãs, ou católicos, ou protestantes, ou metodistas, ou anglicanos, ou ortodoxos. Aquela ideia de que o cristão não se mistura com a política. Então, esse homem, August Frank, ele é um teólogo, professor universitário, um dos pais de uma doutrina chamada pietismo cristão. Esse homem criou uma doutrina separando a igreja do Estado. No ano de 1600, depois de 1650, esse homem criou uma doutrina dizendo o seguinte: o rei Frederico da Alemanha gostou demais do que ele criou. Falou com ele assim, eu vou financiar todos os teólogos e professores universitários da Alemanha para que a gente passe e avance essa ideologia. Essa ideia separou o Estado alemão da igreja alemã. O rei disse assim, vocês cuidam da igreja e das almas dos homens. Eu, rei Frederico, cuido do governo da Alemanha, eu sou o rei. Acabou. Não se misturem, não se infiltrem e não se metam no meu governo. Por quê? O pietismo prega a passividade cristã diante da sociedade na política. Sabe o que o cristão faz nessa ideia de pietismo? Senta e espera a volta de Jesus e está tudo bem. Só isso. Inclusive tem uma universidade da Alemanha, se julgar o nome dele agora, tem uma universidade alemã muito respeitada chamada August Frank. Que a maior tragédia da Alemanha aconteceu. Sabe o que aconteceu quando Hitler foi eleito chanceler da Alemanha? Ainda não havia a execução que ele fez. Quando Hitler assume o governo da Alemanha, ele disse assim, ele reuniu todos os clérigos, mais importantes clérigos alemãos da época. Tem uma foto que Hitler está sentado com os maiores clérigos da Alemanha naquela época, foi tirada uma foto, publicado. Eu cheguei a comprar essa foto, não consegui adicionar ela ainda, que Hitler bateu no peito dos clérigos e fez assim, ó, vocês cuidam da igreja e das almas dos homens. Eu cuido do governo da Alemanha. A maior tragédia da Alemanha aconteceu debaixo desse contexto. Enquanto aos domingos de manhã os cristãos levantavam as mãos e adoravam a Deus, os trens estavam cheios de judeus indo para a execução. Porque os comunistas jamais vão atacar a igreja de fora para dentro. Os comunistas precisam de subverter, virar uma chave na cabeça e no coração de cada cristão para que a revolução aconteça de dentro para fora. Perceba
que toda revolução da esquerda esbarrou na igreja. Enquanto a igreja não aceitou a revolução, não aconteceu a revolução. Exemplo, Colômbia. Hoje, um governo de esquerda dentro da Colômbia. Colômbia, as Farc. As Farc foi um grupo de guerrilha revolucionários. Durante muitos anos, esses caras deixaram somente os padres da teologia da libertação pregarem livremente o evangelho na Colômbia. Ponto. O que fez com a Colômbia? Subverteu a Colômbia. Hoje a Colômbia tem um governo de esquerda. Argentina, a mesma coisa. O espírito profético da igreja, de denunciar, a igreja é famosa por denunciar as coisas. Uma coisa errada está acontecendo, os abortistas estão lá querendo passar uma lei lá no Congresso. A igreja, não vai passar não, e todo mundo vem. É esse espírito que eles mataram na Colômbia. É esse espírito que eles mataram na Argentina. E é exatamente esse perigo que eu e você corremos se nós não fizermos nada e vocês não pegarem o telefone de vocês ou gravar isso ou sair falando que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma revolução. Eu vou dizer para vocês uma coisa. A esquerda sabe, eu já disse aqui que a revolução precisa passar dentro da igreja. E a esquerda sabe que existem muitas igrejas no Brasil que devem favores à esquerda, ponto. Nós não precisamos, eu como também um clérigo, como também um ministro do evangelho, não posso ficar calado sem falar nada. Porque se eu me calar e não trazer a verdade para vocês, eu não estou aqui pregando, estou mostrando para vocês a realidade que está acontecendo na sociedade, como a família está sendo destruída, como tudo está acontecendo. É exatamente por isso que se nós deixarmos isso continuar acontecendo, a sociedade brasileira também vai cair nas mãos dos comunistas.